Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início a esta audição. A Autoridade da Concorrência, nos termos regimentais. Eu queria, antes de mais, cumprimentar a doutora Margarida Matos Rosa e a equipa que a acompanha, dar-lhe as boas-vindas, naturalmente, pedir desculpa por este atraso, nós tivemos de fazer aqui uma reunião da nossa comissão antes de iniciarmos esta audição. Tínhamos aqui assuntos pendentes com alguma urgência para tratar, que não conseguimos tratar todos, pelo que retomaremos alguns dos assuntos no final desta reunião, mas tivemos que atrasar um bocadinho a nossa audição para esse efeito, pelo que lhe agradeço a compreensão e pedindo-lhe também desculpa em nosso nome. Senhores e senhores deputados, doutora Margarida Matos Rosa, a nossa grelha de tempos para esta audição prevê uma intervenção inicial de 5 minutos para a Autoridade da Concorrência, depois uma primeira ronda de 7 minutos por cada grupo parlamentar que queira usar da palavra, sendo que no final de cada uma das intervenções a doutora Margarida Matos Rosa tem o mesmo tempo para responder às questões colocadas. Está ainda prevista uma segunda ronda por cada um dos grupos parlamentares de 3 minutos, sendo que, neste caso, a doutora Margarida Matos Rosa dispõe do mesmo tempo, mas no final de todas as intervenções. E ainda, se necessário, se inscrições houver, uma terceira ronda que prevê 2 minutos a cada senhora deputada e a cada senhor deputado inscritos, cabendo 10 minutos para resposta final conjunta a todas as questões colocadas. Assim sendo, vamos dar início à nossa audição. Doutora, 5 minutos para a intervenção inicial. Faz favor. Como? Não, 5. O senhor deputado, estará certamente a ver a grelhagada. Doutora, faz favor. Está a baralhar os assuntos. Está a baralhar os assuntos. O senhor deputado chegou agora, mas os trabalhos já começaram antes. Doutora, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, em 5 minutos, vai ser um desafio, vou tentar percorrer o principal da apresentação que distribuímos. Começando pelas prioridades políticas de concorrência, que vale a pena referir para o ano 2021, o nosso foco é triplo. Em primeiro lugar, defender a economia portuguesa, mantendo a vigilância na detecção e sanção de abusos ou práticas anticoncorrenciais que explorem a atual situação, em prejuízo das famílias e das empresas. Em segundo lugar, investigar indícios de abuso e colusão em ambiente digital, dada a deslocação de parte do risco de práticas anticoncorrenciais para o comércio eletrónico de bens e serviços no contexto da pandemia e também pós-pandemia. Em terceiro lugar, contribuir para a recuperação da economia, promovendo a redução de barreiras estruturais e legislativas, como, por exemplo, barreiras à mobilidade profissional e à inovação das empresas. Gostaria de, apesar de tudo, falar também daquilo que foram os resultados da Autoridade da Concorrência no ano 2020 e tendo por base o que nós chamamos de SCORE, ou Sistema de Controlo de Objetivos e Resultados em 2020, chamando a atenção que, no nosso entender, é merecida, mas obviamente somos parciais nesta análise, chamando a atenção para o nível de realização dos nossos objetivos em 2020, muitos deles superados face àquilo que era a meta. Gostaria também de chamar a atenção dos senhores deputados para o slide 11 da apresentação que distribuímos e que contém as principais decisões da Autoridade da Concorrência nos últimos 18 meses. Incluímos aqui todo o ano 2020, porque a última vez que nos vimos ainda estávamos a cerca de meio ano de 2020 e, portanto, houve muitas decisões que foram tomadas na segunda metade de 2020, mas também já muitas na primeira metade de 2021. E trata-se essencialmente de decisões sobre práticas restritivas da concorrência, quer notas de ilicitude ou notas de acusações,
quer decisões finais já com as respectivas sanções face às práticas investigadas. Incluímos também a nossa atividade de diligências de buscas e apreensão durante os últimos 18 meses, isto para dar uma noção da dinâmica da autoridade nos últimos 18 meses também. No tempo curto que me é dado, gostaria de falar, e depois em pormenor veremos as decisões de sanção ou as decisões tomadas pela autoridade, se assim o entenderem, mas gostava de me focar naquilo que tem sido um trabalho muito importante da autoridade da concorrência na área do mercado de trabalho, tendo em conta um estudo que fizemos e um guia de boas práticas que realizámos relativamente a essa área. Só aqui recuperar o número de página correto. Página 30. Gostaria de realçar que a autoridade colocou em consulta pública, que entretanto terminou recentemente, um estudo sobre os acordos de mercado de trabalho e a sua relação com a política de concorrência, um guia de boas práticas destinado a empresas e a profissionais deste setor, no mercado de trabalho, e que tem como objetivo a prevenção de acordos anticoncorrenciais também neste mercado, que é o do trabalho. Esta iniciativa aborda acordos entre empresas neste mercado, como referi, do trabalho, enquanto empregadores, e que por vezes fazem acordos de não agariação ou de fixação de salários ou outras formas de remuneração dos seus trabalhadores. Estes acordos podem surgir em qualquer setor de atividade e é importante eliminá-los também da perspectiva da concorrência. Os efeitos destes acordos são essencialmente restringir a mobilidade dos trabalhadores, podendo prejudicar a concorrência em várias dimensões, nomeadamente ao introduzir ineficiência nos mercados de trabalho a jusante, limitando a produção nos mercados a jusante também, levando a um declínio na qualidade ou na variedade. Têm um papel instrumental na implementação de uma estratégia de partilha de mercado, reduzem os benefícios oferidos pelos trabalhadores e desencorajam o investimento em capital humano. Elencámos neste guia que acompanha o estudo boas práticas direcionadas às empresas, como por exemplo eliminar acordos ou outras práticas similares de recrutamento ou definição de condições salariais que envolvam acordos com outras empresas com potenciais riscos anticoncorrenciais. Sensibilizar também as empresas ou profissionais de recursos humanos e outros colaboradores, as agências de recrutamento, os próprios trabalhadores para o direito à concorrência, por exemplo, através de formação interna. Isto são um conjunto de boas práticas que direcionamos. E, por fim, de poder denunciar à autoridade quando tenham conhecimento de indícios suscetíveis de consubstanciar uma prática restritiva da concorrência nesta área. Doutora, para terminar, agradecer a Dias, por favor. Vai ter ainda muito tempo, portanto, vai com certeza ainda queria realçar, então, para abordar essas questões. em 30 segundos, um trabalho que fizemos também relativamente à recuperação, ao contributo da concorrência para a recuperação económica no pós-pandemia. Do lado da concorrência, achamos importante eliminar barreiras desnecessárias de modo a libertar todo o potencial de crescimento da economia. Estas barreiras são essencialmente barreiras ao crescimento da produtividade e à inovação e que podem ser encontradas em legislação e regulamentação aplicadas a todos os mercados de produtos e de serviços, mas também mercados de trabalho. Remoção de barreiras no acesso a profissões parece-nos ainda mais importante neste momento do que já era. Os profissionais em várias áreas precisam de ter oportunidades ou mais oportunidades de se adaptar às novas condições do mercado no pós-pandemia, incluindo uma mudança de carreira, se for necessário, ou se assim o desejarem. E, portanto, temos vindo a defender esta eliminação de barreiras já em trabalho que temos para trás, no acesso às profissões autorreguladas. Não queríamos deixar de o referir. Para terminar,
achamos que a concorrência, a dimensão de concorrência deve ser tida em conta também na promoção de procedimentos de contratação pública competitivos e eficientes. E poderemos depois ver este aspecto em maior pormenor, mas promover também a concorrência e eficiência na implementação de apoios de Estado, como poderemos ver mais tarde. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Margarida Matos Rosa. Senhoras e senhores deputados, vamos dar então início à ronda pelos grupos parlamentares. Inicia o grupo parlamentar do PST. Eu não tenho inscrição, mas penso que será o Sr. Deputado Jorge Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado, 7 minutos. Desculpa a demora, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimento em nome do grupo parlamentar do Partido Social Democrata a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência, de mais elementos do Conselho de Administração e da própria autoridade. Eu tenho vários temas para colocar e iria começar pela independência e pela autonomia da Autoridade da Concorrência. Sra. Presidente, se fossem ou se tivessem sido respeitados os prazos de transposição da diretiva SN+, provavelmente estaríamos neste momento já a beneficiar de uma segunda reforma substancial da legislação nacional de concorrência no pós-2003. Mas, como o Governo é manifestamente incapaz de chegar a tempo e horas ao que quer que seja, só muito recentemente, como é do vosso conhecimento, o Parlamento teve a oportunidade de discutir na generalidade a proposta de lei que contém exatamente a transposição desta diretiva comunitária. Nós não vamos transformar esta audição regular numa audição de especialidade, mas há aqui algumas questões que ainda assim lhe gostaríamos de colocar. Primeira questão. A transposição da diretiva pressupõe mais poderes para a Autoridade da Concorrência, ora, o que significa maior responsabilidade, maior transparência, decisões ainda melhor fundamentadas. E a pergunta que se coloca é de saber se, de facto, a Autoridade da Concorrência está preparada, do ponto de vista dos seus recursos humanos e financeiros, para responder a estas maiores responsabilidades, a estas maiores exigências. Mais duas questões ainda sobre esta matéria. Prende-se com o seguinte: a Autoridade da Concorrência afirmou que a proposta de lei de que estamos aqui a falar evidencia um risco de incorreta transposição da diretiva ao introduzir uma nova modalidade de intervenção do Governo sobre a missão da Autoridade da Concorrência, quando lhe confere ao Governo a possibilidade de dirigir à Autoridade da Concorrência regras estratégicas gerais ou orientações em matéria de prioridades não relacionadas com inquéritos sectoriais ou com processos específicos para a aplicação dos artigos 101 e 102 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Estou-me a referir concretamente ao artigo 40 da proposta de lei 99. O Governo contesta esta posição da parte da Autoridade da Concorrência, dizendo que se limitou a transcrever a diretiva comunitária. E por isso lhe pergunto, primeiro, por que razão é que a diretiva comunitária prevê essa possibilidade? Segunda pergunta, se podia ou não o Governo prescindir dessa parte da transcrição. Uma segunda matéria tem a ver com o preço dos combustíveis. Como é sabido, o Governo, como resposta à escalada de preços, decidiu limitar as margens de comercialização das gasolineiras, anunciando para breve a apresentação de um decreto-lei nesse sentido. Basicamente, o que o Governo nos quis dizer nesta sua posição é de que a culpa era das gasolineiras. Obviamente que o Governo nos podia poupar esta intoxicação da opinião pública e, para tanto, dizemos nós, não precisava sequer de interferir no mercado. Bastava-lhe, se assim o quisesse, baixar os impostos, na altura certa, certamente, baixar os impostos que recaem sobre os combustíveis e que, como sabemos, representam 60% do seu custo, sendo que o restante é correspondente ao preço do petróleo. Mas não o faz, e não o faz porque, objetivamente, não quer perder receita fiscal que, em 2020, só a título de ISP, valeu 3,2 mil milhões de euros. E como não quer perder essa receita, portanto, tratou, como já aqui referi, de arranjar um bode expiatório. E por isso se pergunta se o Governo
apresentou alguma queixa junto da Autoridade da Concorrência, por exemplo, sobre cartel das gasolineiras ou sobre, por exemplo, especulação de preços. Pergunta-se também se faz algum sentido uma intervenção administrativa no mercado que hoje é livre, felizmente. Perguntamos também, e pergunta-se também, se faz sentido regressar ao princípio do século em matéria de controle de preços. Pergunta-se se estamos ou não a introduzir distorções no mercado. Pergunta-se também se neste contexto e perante a posição do Governo, se nós devíamos ponderar, coisa que nós não aceitamos, mas fica a pergunta, se deveríamos ponderar, recuar na liberalização do mercado de combustíveis que, do nosso ponto de vista, indiscutivelmente gerou um conjunto de benefícios para os consumidores. Uma terceira, a liberdade de escolha em várias gasolineiras e promoção de outros preços e obtenção de outros benefícios ligados naturalmente a outro conjunto de serviços. Prioridades. Uma terceira matéria penso com as prioridades da política de concorrência para 2021. Sr. Presidente, nós lemos o plano de atividades para 2021 da Autoridade da Concorrência e, à semelhança de anteriores documentos, nós não encontramos especiais revelações. E nós percebemos que assim aconteça. Por exemplo, nós não temos dúvidas de que a Autoridade da Concorrência vai estar particularmente atenta a indícios de abuso em ambiente digital, mas sabemos muito pouco sobre este propósito. Nós sabemos que no ano passado a Autoridade da Concorrência criou uma Task Force Digital interdepartamental. Sabemos que a Autoridade da Concorrência tem vindo a publicar estudos que mostram que está focada em consolidar os seus conhecimentos, em consolidar o seu know-how para intervir mais neste domínio, mas gostaríamos, na medida do possível, e é neste ponto que eu queria focar, na medida do possível, se nos podia densificar um pouco mais sobre aquilo que podemos esperar em termos de combate a práticas potencialmente restritivas da concorrência em ambientes digitais. Quarto e último tema tem a ver com um programa de clemência. Sr. Presidente, eu aqui queria que me pudesse esclarecer uma dúvida. Nós vemos o relatório de atividades de 2019 da Autoridade da Concorrência e apercebemos que o mesmo faz menção de que há 4 empresas que beneficiaram deste programa de clemência. Foram as empresas Seguradoras Unidas, Fidelidade, Multicare e Montepio. Muito bem. No documento que distribuiu, não à Comissão de Economia, mas na anterior audição, na Comissão de Orçamento e Finanças, há um PowerPoint, página 8, não do de hoje, como eu disse, da semana passada da Comissão de Orçamento e Finanças. A página 8, relativamente ao Sistema de Controlo de Objetivos e Resultados 2020, faz alusão à circunstância de a Autoridade da Concorrência não recebeu pedidos de clemência em 2020. Eu estou a ver exatamente o que diz este quadro. Mas, Sr. Presidente, há um comunicado da Autoridade da Concorrência, datado de 3 de dezembro de 2020, e que diz, que é o comunicado 20 de 2020, e que dá conta que a Autoridade da Concorrência impôs à AMEL uma coima de 84 milhões de euros por cartel com a Novo, empresa esta, que ficou dispensada do pagamento da coima que lhe seria aplicada por ter beneficiado do programa de clemência. A minha dúvida é se eu interpretei mal os documentos, se há aqui algum lapso, se pudesse nos esclarecer, eu agradecia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Com alguma tolerância da mesa, que darei a todas as senhoras, todos os senhores deputados. Doutora, tal como dei também na intervenção inicial à doutora Marina Matos Rosa, e a quem dou novamente agora a palavra para, em 7 minutos, se necessário também com alguma tolerância, para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo às questões do Sr. Deputado Jorge Oliveira, e começando pelo programa de clemência, a referência aos pedidos de clemência de cada ano é no ano em que eles chegam à autoridade. E, portanto, quando nós sancionámos MEL e Novo e dispensámos a Novo do pagamento de coima, tem por referência um pedido de clemência que chegou em ano anterior e, portanto, não é contabilizado para o
o ano de 2020, porque ele chegou-nos antes de 2020. Contamos todos os anos, neste score, os pedidos de clemência que entram na autoridade nesse ano. E é por isso que em 2020 não temos, mas em anos anteriores tivemos mais, em 2021 também já tivemos. Certo? Não percebo. Nós fazemos referência a um programa de... Não, mas eu explico melhor. Estou consciente do tempo, mas de facto nós no score indicamos os pedidos de clemência que nos chegam nesse ano. Não. A decisão é que foi em 2020, chegou antes, mas obviamente o processo todo de investigação e de inquérito acaba por demorar mais tempo normalmente do que só um ano. E por isso é que a decisão chega em 2020, mas o pedido chegou-nos antes, fizemos a investigação e em 2020 decidimos. Pronto. Podia haver alguma falha, mas não no score. Não deixa de ser um programa extremamente importante para, e penso que a questão não vai aí, não é? Um programa extremamente importante, em Portugal como noutros países, para se poder investigar cartéis que por natureza são secretos. Muito bem, passando à questão da Task Force Digital, muito rapidamente, a Task Force foi criada pela autoridade no seguimento de uma publicação, de um estudo em 2019, procura responder à necessidade da autoridade ter maior capacitação em matérias digitais, que cada vez mais abrangem todos os setores, não é específico, o digital não é específico de um setor, mas está praticamente em todos os setores. A capacitação essa para fazer face a casos futuros que venhamos a ter. Portanto, o futuro prepara-se já se começou a preparar, aliás, há 2 anos. A equipa é precisamente pluridisciplinar, abarca diferentes departamentos, precisamente para capacitar todas as áreas, quer a área que faz estudos, quer a área que investiga práticas restritivas, quer a área de concentrações também. E no âmbito desta Task Force, as denúncias e exposições do setor têm sido alvo de especial atenção, com reuniões frequentes com todas as entidades ou pessoas que nos façam uma exposição da denúncia, sempre que não seja anónima, claro está, e com pedidos de elementos frequentes também a várias entidades. Outra vertente da Task Force é o acompanhamento dos desenvolvimentos no setor, nomeadamente casos de outras autoridades e de todos os desenvolvimentos legislativos que acontecem, sobretudo na União Europeia, mas também fora dela. Isto para a Task Force e para tentar responder a todas as questões. Eu vou abordar, espero que consiga, o tema dos combustíveis, mas não queria deixar, se calhar vou dar a palavra à doutora Maria João Melícias para falar sobre a questão da SN+, dizer apenas que a diretiva aparece porque de facto havia uma discrepância por vezes grande entre Estados-membros e entre autoridades de concorrência de vários Estados-membros, com meios diferentes, meios não só em termos de obtenção de prova, mas também em termos de capacidade de investigação, estou a falar de recursos humanos, entre outros. Mas para essa questão, se calhar, se me deixar, Sr. Presidente, passava a palavra. Com certeza, faz favor, doutora. Muito obrigado pela questão, Sr. Deputado João Oliveira. Doutora, desculpe, eu pedir só que aproximasse um bocadinho mais o microfone, sobretudo para os senhores deputados que nos estão a acompanhar pela plataforma, ser mais perceptível, faz favor. Sobre as questões relativas à autonomia administrativa e financeira, nomeadamente a autonomia que a ADC deve gozar na gestão dos seus recursos humanos, este é um dos pilares fundamentais da diretiva, portanto consagra os diversos corolários da independência das autoridades de concorrência. É importante porque codifica pela primeira vez em legislação da União
a importância dessa independência e os seus diversos corolários, entre os quais se enquadra a autonomia orçamental das autoridades. Portanto, há aqui subjacente a ideia de que a independência é muito mais do que um mero estatuto jurídico e de facto, há muitas formas mais ou menos subtis de se condicionar essa independência, ainda que inadvertidas, e, portanto, sem um genuíno respeito pela independência das autoridades de concorrência, na gestão da sua atividade cotidiana, não há política de concorrência eficaz. E a esse respeito, a autoridade destacou que é importante que portanto, a possibilidade da autoridade ter liberdade na gestão dos seus recursos humanos, portanto, na contratação de pessoal, no seu desenvolvimento, na gestão do seu plano de carreiras, é importante que estas garantias sejam explicitadas nos estatutos da Autoridade da Concorrência, bem como é importante que portanto, a autonomia administrativa e financeira seja também consagrada na lei de enquadramento orçamental. Isto porque sabemos que, ainda que a Lei Quadro das Entidades Reguladoras e os Estatutos da Autoridade da Concorrência consagrem essa autonomia, temos depois, muitas vezes, leis contraditórias, as sucessivas leis de Orçamento de Estado, decretos-lei de execução orçamental e a própria prática governativa que muitas vezes não respeita essa autonomia e, portanto, acabando por tratar a ADC como se fosse qualquer outro organismo da administração direta do Estado e, portanto, é fundamental que se evite esta ambiguidade jurídica, porque ela também prejudica a eficácia da política de concorrência e naturalmente, a capacidade da ADC atrair e reter talento. Neste momento temos 115 pessoas no nosso quadro pessoal, mas, na verdade, a nível de efetivos, dispomos apenas de 92 pessoas, ainda não conseguimos atingir sequer o número mágico dos 100, na medida em que... Exatamente. Porque depois não conseguimos recrutar pessoas, nomeadamente aquelas que saem durante o ano e que não estão previstas essas contratações no nosso plano de atividades, naturalmente porque são imprevisíveis, na medida em que temos que pedir autorizações governamentais, muitas vezes 2 autorizações governamentais que não nos chegam a tempo e, portanto, tudo isto são, enfim, pequenos obstáculos que acabam por causar interrupções na gestão da nossa atividade. Só sobre a outra questão que o Sr. Deputado Jorge Oliveira colocou, peço desculpa, relativamente à prerrogativa que foi introduzida nesta transposição do Governo emitir diretivas e orientações estratégicas em matéria de prioridades para a ADC, efetivamente a diretiva prevê essa possibilidade, trata-se de uma possibilidade, não é um elemento obrigatório, ela foi lá prevista para acomodar a prática institucional de outros Estados-membros, entre os quais o Reino Unido, que entretanto perdeu essa qualidade, mas de facto é estranha à nossa tradição jurídica, à nossa prática institucional em Portugal. Muito obrigado, doutora. A doutora Margarida Matos Rosa estava aqui a trocar impressões comigo, que estava preocupada que não conseguiu responder a todas as questões colocadas. Estávamos aqui a combinar que, naturalmente, e como costuma ser hábito, há sempre perguntas repetidas sobre os mesmos assuntos e, portanto, talvez a doutora Margarida consiga, noutro momento, responder às questões que ficaram por responder. Se assim não for, no final podemos, e dependendo da hora que terminarmos, uma vez também temos um debate importante hoje à tarde, ainda temos a nossa reunião que iniciámos, mas não acabámos, para terminar, mas também em função disso, se concordarem, pode-se abrir depois um período excepcional para alguma resposta importante que fique por dar. A palavra, no entanto, há a capacidade de síntese de todas e de todos, porque naturalmente grelha de tempo é grelha de tempo, é uma figura regimental que temos que cumprir. Senhor Deputado Carlos Pereira, que vai dividir a intervenção com o Sr. Deputado Hugo Costa, ambos do Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, deixe-me fazer uma nota, perguntar ao Sr. Presidente se os deputados não têm direito à água. Nem copos têm ali, nem água têm ali fora e... Os serviços da Comissão que tratassem disso, que de vão facto tratar, faz falta, faz saber. Os deputados também têm de ser tratados de forma equivalente. Bom, antes de mais cumprimentar a Sra. Presidente e o restante da Administração da Autoridade da Concorrência, gostaria de começar por dizer que o Grupo Parlamentar considera naturalmente fundamental o bom funcionamento da economia de mercado e tem ideias muito claras sobre aquilo que deve ser a economia de mercado que gostaríamos de ter em Portugal, tendo em consideração que consideramos que a lei da oferta e da procura não resolve por si só todos os problemas e, portanto, há falhas de mercado e por isso é bom que exista um edifício regulatório robusto, independente, com autonomia para poder dar corpo àquilo que são as preocupações que nós temos relativamente a esta matéria. E, portanto, sobre isto eu gostaria de começar por dizer que nós divergimos de forma bastante consistente com aquilo que é a posição do PSD sobre aquilo que está na diretiva europeia sobre matérias relacionadas com estratégias e prioridades. Porque nós consideramos que a identificação de estratégias e prioridades não é do edifício regulatório, não é da Autoridade da Concorrência, nem de outra qualquer autoridade regulatória. No que diz respeito às estratégias e às prioridades, essas emanam do Estado daquilo que nós consideramos que deve ser, de facto, uma economia de mercado. A Autoridade da Concorrência ou outro qualquer regulador tem por obrigação e por dever, com independência e autonomia, tratar de aplicar esse tipo de orientação que vem da Assembleia da República, por exemplo, com as leis que são feitas na Assembleia da República. Portanto, não me parece, e gostaria de deixar essa pergunta, que esta indicação de que a Autoridade da Concorrência pode receber questões que têm a ver com estratégias gerais, e é mesmo assim que está, estratégias gerais e prioridades, que o Estado não possa fazer isso perante uma Autoridade da Concorrência ou outra qualquer regulador. Não me parece que haja aqui qualquer tipo de violação da concorrência e se não fosse assim, então é que seria bastante estranho. Aliás, deixa-me dizer uma coisa, e vou dizer isto outra vez ao Sr. Deputado do PSD. Nós hoje estamos perante um problema no que diz respeito ao 5G, que os senhores estão permanentemente a discutir, porque foi deixado toda a estratégia do 5G nas mãos da Anacom. E neste momento o Estado não pode intervir em absolutamente nada, como o Sr. Deputado sabe, apesar de vir sistematicamente aqui à Assembleia a acusar o Governo disto e daquilo, quando toda essa matéria está nas mãos da Anacom, porque precisamente as estratégias e as prioridades foram desenhadas pelo regulador sem qualquer responsabilidade do Estado. E o Estado, não estou a falar do Governo, do Estado, exatamente. E essa foi uma responsabilidade do PSD. E, portanto, esta parece-me ser um tema relevante. Segunda questão que queria colocar tem a ver com uma matéria que também na questão da diretiva foi colocada, que tem a ver com a questão de mais meios, nomeadamente meios de prova, etc. A Autoridade da Concorrência fez uma consulta pública a várias entidades e a minha pergunta é se foi alertada para alguma das entidades, Ministério Público, Procuradoria, Ordem dos Advogados, para questões relacionadas com a inconstitucionalidade. Nós achamos que, obviamente, podemos discutir no sentido de aprimorar aquilo que está no quadro da diretiva, mas a análise que fazemos é que não está previsto, não está, do nosso ponto de vista, nenhum alerta sobre essa matéria. E, portanto, gostaria também de deixar essa pergunta. Uma outra pergunta tem a ver com a questão dos combustíveis. A questão dos combustíveis, naturalmente, que tem também a ver, e não duvidamos disso, sobre a questão da carga fiscal que está sobre a formação do preço, e ela é elevada, na verdade, mas parece-me evidente que nós não podemos ignorar aquilo que foi o estudo que foi feito e apresentado pela Autoridade de Energia, e que veio dizer claramente que houve um excesso de margens comerciais e, portanto, isso tem uma influência no preço, tal como tem uma influência no preço, no momento do preço do petróleo, que o Sr. Deputado resolveu ignorar. E, portanto, também gostaria de ter a opinião da Sra. Presidente sobre isto. Finalmente, queria só fazer duas últimas perguntas que têm a ver com uma questão que em tempos já falamos e que tem a ver com uma questão mais regional, mas que eu gostaria de ter uma opinião sua, que tem a ver com duas recomendações que a Autoridade da Concorrência fez. Por um lado, a inspeção automóvel na região autónoma da Madeira e, por outro lado, aquilo que é a gestão da operação portuária também na região autónoma da Madeira, porque já foram feitas há muito tempo. Eu vi as respostas do Governo regional, enfim, não posso dizer sequer aqui, porque não me ficaria bem aquilo que acho das respostas, mas a verdade é que não aconteceu absolutamente nada desde essa altura e, portanto, não sei se há alguma demarche que a Autoridade da Concorrência fará depois disto ou se ficaremos com o mesmo problema sem nenhuma solução para duas questões, nomeadamente a gestão portuária na região, que é absolutamente determinante porque ela revela preços de custos de mercadorias que são elevadas e que condicionam naturalmente o bem-estar do consumidor e dos clientes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece
a importância de uma regulação forte, de uma autoridade da concorrência forte, e aproveitávamos para fazer algumas questões sobre alguns casos concretos. Foi recentemente notícia algumas investigações que têm a ver com práticas quase monopolistas da CIBS, nomeadamente, a empresa privada que é dona da rede multibanco, também questionar, atendendo que é uma notícia recente, o ponto de situação desse caso e o que é que está aqui em causa, porque trata-se de uma empresa muito relevante no nosso contexto. Também falou muito bem da questão da contratação pública, de uma contratação pública eficiente, disse que depois colocaria mais dados sobre essa matéria. O grupo parlamentar do Partido Socialista questionava também sobre a contratação pública, que efeitos é que está a ter as novas regras da contratação pública e como é que olha para elas, mas simultaneamente que trabalhos é que a Autoridade da Concorrência está a realizar para tornar a contratação pública mais eficiente e mais transparente. Depois, há pouco também falou dos apoios do Estado na resposta económica. Naturalmente, com o período de pandemia, obrigou uma grande resposta dos Estados, Portugal não foi exceção, e queria também questionar à Sra. Presidente como é que esses apoios, mas simultaneamente a pandemia, tiveram efeitos na concorrência, porque naturalmente é dos livros da microeconomia, quer as situações de crise, quer simultaneamente algum tipo de apoios acaba por poder distorcer ou não o mercado. Questionava a Sra. Presidente também como é que essa situação se coloca. Depois, já aqui foi aflorada a questão dos combustíveis e também a questão do mercado dos combustíveis, e aproveitava também para uma matéria relacionada com os combustíveis que tem a ver com o gás de botija, uma matéria muito conhecida da Autoridade da Concorrência, se há alguma novidade em relação a essa matéria, porque digamos assim, o bem de aquecimento de cerca de 60% a 70% dos consumidores portugueses que utilizam ainda gás de botija e não o gás natural ou outro tipo de gás, nomeadamente aí os consumidores até mais vulneráveis estão mais colocados. Também questionar qual é que se existe alguma novidade sobre essa matéria, porque são recorrentes queixas sobre algumas práticas do mercado nesse setor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, faz favor, 7 minutos. Muito obrigada. Um novo desafio, 7 minutos para muitas questões importantes. Eu vou começar por aquelas que ainda não foram discutidas. E relativamente vou começar pela contratação pública e abordar de seguida a energia. Relativamente à contratação pública, é importante referir que ela mantém-se uma parte importante da atividade económica, neste país como em muitos, representa cerca de 9%, varia entre 9% e 10% do produto interno bruto, cerca de 20% a 21% da despesa pública, e, portanto, a promoção da concorrência e eficiência nestes procedimentos é importante para a economia portuguesa, mas também pode gerar poupanças significativas ao erário público, mas também em prol da recuperação e resiliência da economia. É importante referir que desde 2016 que temos um plano estratégico de ação para a contratação pública, que ganhou nova importância agora neste contexto de recuperação. Tem-se vindo a traduzir numa estratégia muito ativa de campanha, digamos assim, junto às entidades adjudicantes e também das entidades de controlo dessas adjudicações. Chegámos a fazer já 48 sessões, continuámos durante a pandemia também, embora com sessões já não presenciais, mas à distância. Chegámos a 2.600 participantes, mais de 2.600, e continuaremos a centrar esta campanha durante o ano 2021 em áreas alvo de despesa significativa. E por isso temos previstas sessões junto das áreas, por exemplo, da saúde e das infraestruturas.
É importante realçar que a autoridade tem vindo a reforçar os canais de comunicação próximos das instituições envolvidas na contratação pública. Temos, aliás, um grupo informal que já existe, mas que continua a debater os assuntos mais importantes, um canal informal para a eficiência na contratação pública, que agrupa entidades como a ESPAP, o Tribunal de Contas, o INPIC, a Inspeção-Geral de Finanças. É importante dizer que também desta campanha, deste diálogo que fomos estabelecendo desde 2016, já resultaram, por exemplo, um caso de sanção na área da manutenção ferroviária. Foi um caso que nos foi reportado pelo Tribunal de Contas, com indícios fortes de colusão. A autoridade investigou e sancionou as entidades envolvidas. Também há dias emitimos um comunicado relativamente à área da segurança e vigilância, embora seja ainda uma nota de ilicitude, uma nota de acusações. Temos também indícios importantes e uma probabilidade razoável de vir a sancionar empresas na área da segurança e vigilância, também por práticas restritivas no âmbito da contratação pública. E, portanto, esta campanha é extremamente importante. Já o era, continua a ser, ainda mais num contexto em que a contratação pública ganha novo fogo durante a pandemia ou pós-pandemia. Temos vindo a alertar para alguns riscos. Eu, se calhar, para poder falar de todos os temas, gostaria de referir que no âmbito também da implementação, da promoção da concorrência e eficiência na implementação dos apoios de Estado, temos reiterado alguns critérios que devem estar subjacentes a estes apoios, como, por exemplo, que os apoios sejam baseados em critérios objetivos, não discriminatórios, assegurar a neutralidade concorrencial, evitando distorções entre empresas do mesmo mercado, aplicar-se a setores e não a empresas específicas, tanto quanto possível, ser direcionados a empresas que não se encontravam em problemas financeiros antes do início da pandemia Covid e ter por base um plano de reestruturação e uma estratégia eficaz e transparente de saída. Estes apoios devem ter uma duração limitada e devem conter medidas de correção caso o financiamento resulte em distorções concorrenciais. Isto em termos de princípios gerais. Depois, dizer também, e se calhar mudando de tema, gostava de abordar a energia, porque há pouco não cheguei a ter tempo. É importante, energia e sobretudo agora combustíveis rodoviários, é importante ter em conta alguns aspectos. Primeiro, que os preços da gasolina 95 e gasóleo em particular tendem a seguir as cotações internacionais do Brent, que têm estado a subir. Há, de facto, uma atuação da OPEP, que é um cartel de países, mas é um cartel e que, no fundo, determina a subida dos preços. Há esse elemento de base que tem vindo a criar pressão de subida nos preços mais recentemente. Por exemplo, a 12/7 o preço do Brent atingiu $77 por barril, enquanto que no ano anterior estava a cerca de $43 por barril, é um aumento de quase 80% face ao período homólogo. É importante também dizer que sabemos que há fatores que oneram os preços, outros fatores que oneram os preços face aos que vigoram noutros países da União Europeia, e aqui os custos de política fiscal, em particular o imposto sobre produtos petrolíferos e o IVA, são a componente que maior peso tem nos preços de venda ao público destes combustíveis. A carga fiscal, de acordo com os dados apurados a dia 12 passado, portanto há poucos dias, esta carga fiscal representava cerca de 58% do preço de venda ao público da gasolina e 53% do preço do gasóleo. Eu gostava de mostrar não sei se vou conseguir, mas se não posso dizer, um slide com dados da Direção-Geral da Energia, que mostra, precisamente para ser factual e poder ter uma imagem daquilo que são os preços médios de venda ao público da gasolina em Portugal e também os preços antes de impostos.
A 12 de julho, se conseguir chegar lá, porque são muitos slides e demora um bocadinho e não quero gastar o tempo todo. Peço desculpa por esta espera. Está aqui alguns slides. Este é o preço, o posicionamento dos preços, neste caso da gasolina, a 12 de julho passado. A azul temos a coluna do preço médio antes de impostos, a verde temos o preço médio de venda ao público. Factualmente, com dados da Direção-Geral de Energia da Comissão Europeia, temos um preço antes de impostos que é semelhante naquele dia ao de Espanha, um pouco acima do da União Europeia, e depois um preço com impostos já incluídos, que é mais alto, de facto, em Portugal face à Espanha e à União Europeia. Mas era importante continuar a realçar aquilo que a Autoridade da Concorrência tem recomendado relativamente a fatores estruturais, neste mercado, e realçar também que um recente relatório da Autoridade Europeia, da Autoridade Internacional para a Energia, relatório esse já de 2021, pedia que agora abreviasse para terminar, por favor. Destacou, esta entidade internacional destacou a importância da implementação das recomendações da Autoridade da Concorrência, recomendações essas que os senhores deputados se lembrarão bem, mas que tinha a ver com conclusões de um relatório e de uma análise que fizemos em 2018, dizia que se mantinha um elevado grau de concentração na atividade de refinação e armazenamento, que as petrolíferas continuavam a ter um peso relativo substancial na venda a retalho dos combustíveis, que as importações podem ser uma opção competitiva face às aquisições à saída da refinaria, mas para isso é importante facilitar as condições de importação de combustíveis por parte de operadores alternativos às petrolíferas, implementando as recomendações da Autoridade da Concorrência, nomeadamente a ligação por oleoduto da refinaria em Sines ao Porto, que permanece incompleta e que seria importante completar. Isso, Doutora, mesmo para terminar, por favor. Termino aqui e complementaremos se for necessário. Se calhar era eu que tinha o microfone desligado, por isso é que a Sra. Deputada não me ouvia. Estava eu a chamar a Sra. Deputada Isabel Pires. Está-me a ouvir agora? Agora estou a ouvir. Muito bem, a culpa era minha, que julgo que tinha o microfone desligado. Sra. Deputada, bem-vinda. Faz favor, 7 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Voltar a cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Duas notas prévias e depois gostávamos de colocar algumas questões mais específicas sobre alguns setores. Primeira nota prévia, se calhar mais macro, sobre esta ideia deste debate sobre se de facto o mercado liberalizado trouxe muitas vantagens ou não. Eu creio que se nós olharmos para determinados setores de atividade, como seja as telecomunicações, mesmo a própria energia, em alguns casos até os transportes, combustíveis, outros percebemos que de facto estas apregoadas maravilhas do mercado liberalizado nem sempre correspondem exatamente àquilo que se pretende, nomeadamente de benefício para as populações. Já na audição anterior percebemos, do ponto de vista das telecomunicações, as consequências exatamente deste mercado altamente liberalizado e que tem tido consequências muito concretas na vida das pessoas, mas quem fala disso fala da questão da energia, que também tem sido amplamente debatido no nosso país e muitos outros setores. E, portanto, creio que, independentemente de as autoridades regulatórias poderem ter um papel
importante, enfim, embora possamos discutir este modelo regulatório, de facto há, do nosso ponto de vista, um problema amontante que tem a ver com o próprio enquadramento da nossa economia, mas portanto é apenas uma nota enquadratória. E depois falar sobre uma segunda nota sobre a questão da contratação pública. Nós tivemos vários debates durante o ano anterior relativamente às alterações que foram feitas na contratação pública, mas de facto nós estamos perante, se nós olharmos para esta matéria do ponto de vista mais extenso no tempo, em Portugal, nós percebemos que, por exemplo, em 2017 o Estado tinha gasto 20 mil milhões de euros em contratação pública, valor que tinha duplicado desde 2013 e que representava cerca de 9,1% do PIB, e portanto, e depois em 2019 também percebíamos que 38% dos concursos contaram com apenas um participante e 70% dos concursos só tiveram em conta o critério preço, ignorando o fator qualidade das restantes ofertas, e portanto esta ideia de que existe muita concorrência também por vezes não nos parece que corresponda sequer à realidade, e está a utilizar-se muitas vezes para que não vejamos os modelos que estão efetivamente em causa. E também sobre a contratação pública é que nós percebemos que o principal custo para o Estado deriva efetivamente de um modelo que permeia o fator preço acima de outros fatores na escolha, e estes efeitos perversos depois acabam por dar origem a fenómenos de dumping social, por exemplo, que a própria Autoridade da Concorrência tem alertado para alguns destes casos, e portanto, na verdade, acaba por ser o Estado a pagar sempre um preço mais elevado, pelo menos a longo prazo, e também é um preço que tem um custo social, económico, ambiental, e que portanto tem que ser tidos em conta. E também parte das nossas críticas à forma como se estava a alterar o Código de Contratação Pública tem exatamente a ver com o facto de não se responder efetivamente a estas dificuldades e a este modelo que tem premiado apenas alguns, e nomeadamente sabe-se que também os principais beneficiários da contratação pública são grandes empresas, e esta ideia de que, e portanto, há uma concentração de fundos públicos em poucas empresas, na verdade, quando nós percebemos que o tecido económico português é maioritariamente feito de micro e pequenas empresas, e portanto há aqui algo que não está a bater certo. As três questões específicas que tínhamos têm a ver com alguns setores de atividade que têm sido acompanhados pela Autoridade da Concorrência. Já referiu numa sua resposta anterior a questão das empresas de segurança, e de facto a Autoridade da Concorrência adotou uma nota de ilicitude contra várias empresas, creio que são 6 ou 7 empresas que estão aqui por envolvimento num cartel, lá está, em concursos públicos para a prestação de serviços de vigilância e segurança em todo o território nacional desde pelo menos o ano de 2009. E, na verdade, esta acusação, creio que ela é importante porque ela vem dar razão a muitos alertas que têm vindo a ser levantados, nomeadamente por organizações de trabalhadores que trabalham neste setor de atividade, mas também por alguns partidos aqui no Parlamento, e tem-se tentado fazer este debate sobre a forma como este setor de atividade está, pelo menos da parte da contratação com o Estado, sejam hospitais, repartições de finanças, tribunais, enfim, uma série de locais onde esta atividade é necessária, e portanto percebemos que está aqui a haver um prejuízo não só para o Estado, mas, e daquilo que se tem percebido, um prejuízo enorme para os trabalhadores, sendo um setor de atividade onde a tal prática de dumping social tem sido absolutamente gritante e onde o Estado não tem tido sequer capacidade de intervir porque continua a fazer este tipo de contratos públicos. E portanto perguntava-lhe, neste setor de atividade, como é que olham para esta matéria, como é que poderá haver aqui alguma situação ou alguma solução para este problema, sendo que já anteriormente, por exemplo, tínhamos apresentado propostas de alteração à Lei da Segurança Privada que poderiam permitir evitar estas mesmas situações, mas que não foram aceitos, e portanto deixava-lhe esta questão. Depois, sobre empresas digitais, também é um assunto importante, referiu na sua intervenção inicial e vem no plano de atividades, a importância maior destas questões que têm a ver com plataformas digitais, problemas associados à estratégia de exclusão e políticas de concentração agressivas sobre concorrentes, entre outros assuntos. Há vários casos que são conhecidos, temos o abuso da posição dominante da Google, mecanismos de definição de preços da Amazon,
etc, etc, mas gostávamos de questionar especificamente sobre os efeitos do sistema de preços no caso da Uber e outras plataformas que operam em TVDE. Sabemos que a AMT requereu uma avaliação à Autoridade da Concorrência sobre esta matéria, porque tivemos várias audições relativamente a isto, à questão do algoritmo Uber, que tem sido muito contestado, e perguntava se a Autoridade da Concorrência já tem algum ponto de situação, alguma informação sobre este pedido de avaliação da própria AMT. E, por fim, sobre as empresas de retalho alimentar, que tem sido, de todas as vezes que temos visto a documentação da Autoridade da Concorrência e temos tido aqui audições, tem sido uma prioridade para a própria Autoridade da Concorrência, tem sido um dos setores, e quando nós olhamos para a apresentação que nos enviaram, percebemos que são estas empresas daquelas que estão mais mencionadas ou mais vezes mencionadas, e portanto perguntar-lhe, até porque tivemos já esta discussão várias vezes, de que forma é que consideram que pode haver aqui alguma alteração nesta situação, porque de facto falamos de um setor que vende bens essenciais à população, na verdade, mas que, apesar de tudo, acaba por estar demasiadas vezes envolvida em investigações por parte da própria Autoridade da Concorrência. Portanto, vi que já ultrapassei ligeiramente o meu tempo e, portanto, são estas 3 questões mais concretas sobre estes setores de atividade que iríamos deixar para já. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Doutora Margarida Matos Rosa, faz favor, 7 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Isabel Pires, muito obrigada por todas estas questões. Eu vou começar pela questão da promoção da concorrência na área da contratação pública, porque de facto achamos que é uma área merecedora de toda a nossa atenção, começando pelo peso que tem na economia, como já referi, mas também pelo momento em que estamos e que merece uma renovada atenção por parte de todos os envolvidos. Há pouco disse que, a Sra. Deputada disse que, de facto, as práticas na contratação pública levavam a que houvesse pouca concorrência. No fundo, não disse por estas palavras, mas gostava de referir que, de facto, é uma prática relativamente instalada entre as entidades adjudicantes não fazer procedimentos tão competitivos como eles pudessem ser, e, portanto, a nossa campanha que levamos desde 2016 junto das entidades adjudicantes é precisamente para poder tornar estes procedimentos eficientes, mas também mais competitivos. De facto, a grande parte dos contratos públicos são ainda adjudicados por ajuste direto, em procedimentos com a apresentação de uma única proposta, e, portanto, parece-nos que há muito espaço para melhorar nesta área, e é por isso que levamos a cabo estas iniciativas junto de entidades adjudicantes e, como disse, também entidades de controle da contratação pública. É importante também referir, e isto está nos slides na apresentação que vos enviámos, na página 27, é importante referir que a autoridade efetuou comentários à proposta de lei relativa a medidas excepcionais, especiais, excepcionais e temporárias e alterações ao Código da Contratação Pública, onde destacou, entre outros, os riscos de concorrência que podem resultar de uma maior facilidade de procedimentos por convite em detrimento de procedimentos concursais abertos. Destacámos também a divulgação do preço base nas peças procedimentais e que pode facilitar comportamentos colusivos. Isto é algo que a Autoridade da Concorrência tem vindo já a referir noutras consultas. Recomendámos uma clarificação na redação que o requisito de que as entidades não sejam especialmente relacionadas entre si relevará para efeitos do mínimo de 3 entidades a convidar e não como critério de exclusão. E recomendámos a introdução nas peças procedimentais de declaração sob compromisso de honra dos laços de interdependência com outras empresas, bem como uma declaração de independência da proposta a assinar pelos candidatos. Perguntou também qual é a solução. Do ponto de vista da Autoridade da Concorrência, parte da solução é também investigar.
investigar e sancionar quando há prova de colusão entre as entidades que concorrem a estes procedimentos. E, de facto, referi há pouco a questão do caso já decidido pela autoridade na manutenção ferroviária. Anunciámos também a nota de ilicitude dirigida à área de segurança e vigilância, ou vigilância e segurança, também no âmbito de procedimentos públicos. E eu devo dizer que a campanha que temos levado a cabo ano após ano junto das entidades adjudicantes tem levado a que haja um maior número de denúncias e denúncias com elementos que sólidos, fortes, que nos permitam investigar, porque uma denúncia, para poder ser investigada seriamente pela autoridade, idealmente deve vir acompanhada do máximo de elementos que nos permitam investigar. E isso tem acontecido não só nestes dois casos que vos disse, mas também noutros que estamos a ponderar e investigar. Passando para o tema relativo ao retalho alimentar, aqui também a senhora deputada também perguntou qual seria a solução, para além de toda a atividade que fazemos, ou de toda a atividade que possa ser feita regulatória relacionada com esta área. Creio que uma das melhores atuações, ou mais eficazes, é precisamente a investigação, por ser dissuasora. Investigação e sanção, quando aplicável, quando existe a prova de práticas restritivas da concorrência. Acreditamos que é pela dissuasão que muitas das práticas poderão cessar, e por isso levamos a cabo investigações, como estarão recordados. Temos atualmente, aliás, ainda mais de 10 investigações abertas. Aplicámos já no final de 2020 sanções a várias entidades ligadas à grande distribuição de base alimentar e também seus fornecedores por práticas designadas na terminologia de concorrência, designadas por hub and spoke, e que equivalem a um cartel para fixação de preços. São comportamentos que lesam os consumidores, porque não lhes dão a oportunidade de encontrar produtos idênticos de consumo diário com preços mais baixos, e é por isso que este setor tem sido prioritário para a Autoridade da Concorrência, tendo em conta a importância que representa para a maioria dos consumidores portugueses e para o abastecimento diário das famílias. Se tiver ainda um pouco de tempo, e se depois me faltar alguma questão, poderemos abordar mais tarde. Relativamente à questão do mercado liberalizado nos combustíveis ou na área de energia, eu gostava de referir algo que não foi diretamente mencionado pela senhora deputada, mas que nos parece que pode trazer riscos significativos relativamente a iniciativas, por exemplo, de preços máximos ou de variáveis que possam conter máximos. Estes máximos podem funcionar, e é nosso dever, enquanto Autoridade da Concorrência, alertar para isto, estes máximos podem funcionar como ponto focal para os preços, caso a margem ou o preço seja fixado a um nível mais elevado do que o que vigoraria numa situação de concorrência. Isto em primeiro lugar. Caso o preço ou a margem seja fixada a um nível artificialmente baixo, ou mais baixo do que aquilo que é real, pode ter um impacto negativo nos investimentos e na manutenção dos ativos, e também potenciar a saída de operadores, em particular os de menor dimensão, e com impacto na capilaridade da rede de postos e na concorrência como um todo. Estes regimes podem também reduzir a flexibilidade dos operadores, caso não se tenha em devida consideração a assimetria de custos entre operadores na fixação de margens.
ou de preços face a determinados custos de referência, o que pode resultar, mais uma vez, no risco de saída dos operadores de menor dimensão do mercado. Para terminar, por favor. E diria que existem formas alternativas de minimizar a oportunidade de captação da margem pelos operadores no momento de descida de cotações internacionais, mas se o debate nos levar para aí, poderei desenvolver mais em pormenor. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Marida Matos Roça. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 7 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar a Sra. Representante da Autoridade da Concorrência e aí toda a equipa presente e agradecer as informações e os elementos aqui trazidos. Há várias questões que já estão colocadas até nesta reunião. Eu julgo que importaria talvez acrescentar alguns temas. Eu começaria talvez, para simplificar até a sequência da abordagem das questões, começaria justamente por este último assunto que a Sra. Presidente estava a referir, nomeadamente em relação aos combustíveis. Eu vou-lhe confessar uma coisa. Nós observamos muitas vezes uma análise teórica de eventuais soluções para problemas concretos, quando a alternativa nós vemos na prática que tem sido muito fraca. Isto é, o problema da saída dos operadores, por exemplo, contrasta, em termos de hipótese, com a situação real, verificada na prática, da saída de muitos operadores económicos sob a forma de falências de empresas que estão confrontadas com uma situação asfixiante em termos dos preços dos combustíveis. Nós andamos há muitos anos com uma ideia quase de... Não estou a atribuir isto à ADC, estou a atribuir isto a decisores políticos, no que diz respeito a uma decisão quase baseada em critérios da fé, relativamente à liberalização como um valor em si próprio. Ou seja, tudo o que seja no sentido de pôr em causa as políticas liberalizadoras é um tabu, é um pecado, é uma coisa que é impensável. O problema é que nós estamos com uma realidade testada de várias décadas que eu diria que já não há mais nada para descobrir. Já sabemos todos, já é quase insultuoso olhar para aqueles painéis dos preços dos combustíveis nas autoestradas, com as diferenças que não existem entre os operadores e as marcas petrolíferas. Já é quase insultuoso nós vermos as diferenças da margem de lucro entre petrolíferas em termos do mercado nacional versus os mercados dos outros países. Estou a falar da margem de lucro da Galp em Portugal e em Espanha, por exemplo. As margens que são verificadas nesses mercados. Há uma referência relativamente a ponto focal na definição de preços. O ponto focal já lá está. Nós temos é que o pôr mais baixo. E isso significa uma decisão que passe por determinar a redução dos preços, nomeadamente quando nós falamos... Nós também temos sido críticos do outro fator, porque há um bocado o risco de olharmos só para um lado da discussão. E esta discussão costuma ter dois lados, que é o lado do peso da carga fiscal e o lado das margens das petrolíferas. E das margens de lucro de quem nos fornece quando nós vamos abastecer. E, portanto, vamos olhar para as duas coisas. Vamos olhar para as taxas de carbono, para aquelas alcavalas todas que, em termos fiscais, foram sendo impostas nos preços dos combustíveis por parte do PSD, CDS e PS. E criticamos isso e criticamos ao longo do tempo. Mas, de facto, há aqui uma pseudo-concorrência. E eu repito a palavra, há uma pseudo-concorrência no que diz respeito aos combustíveis, em que quem está mesmo a ser prejudicado de uma forma muito, muito grave são as populações, são as micro, pequenas e médias empresas. E isto não pode continuar. Isto não pode continuar. Aliás, a evolução
que fosse determinada por critérios transparentes, não é haver um membro, um governante qualquer, um deputado que dissesse esta semana a gasolina custa tanto. Isso não é, a proposta do PCP não é assim. Quem a leu sabe muito bem que não é nesse sentido. A proposta do PCP é que houvesse a aplicação de critérios transparentes que fizessem repercutir inclusivamente a evolução dos preços da matéria-prima nos mercados internacionais, para que não acontecesse outra vez aquilo que está sempre a acontecer, que é quando o dólar sobe, os combustíveis sobem. Quando o dólar desce, não. Isto não pode continuar. Portanto, tem que haver a aplicação transparente, criteriosa, automática quase, e isso pode ser fiscalizado a partir do Estado, relativamente a essa questão do preço dos combustíveis. Passando a outras matérias. Agora passamos dos combustíveis para as livrarias e papelarias. A ADC recebeu já uma comunicação do PCP há uns meses, no início deste ano, chamando a atenção para uma situação que nós consideramos muito clara, que pode configurar abuso de posição dominante e abuso de dependência económica por parte da Porto Editora. Levantámos um conjunto de informações, transmitimos o relato de muitas livrarias deste país que foram confrontadas com a recusa por parte da Porto Editora de aceitar devoluções de cadernos de atividades, que acompanham os manuais escolares, etc., etc. E, portanto, havendo uma prática aceita e consensualizada na relação comercial entre as partes, houve uma decisão unilateral desta grande editora portuguesa, que veio criar situações dramáticas para muitas e muitas livrarias portuguesas. A Autoridade da Concorrência fez uma resposta interessante e alongada sobre as competências da ADC e sobre as hipóteses de intervenção da ADC, mas depois diz que, atentos os fatos descritos, a demonstração dos requisitos legais que possam fundamentar uma intervenção da ADC no quadro do exercício dos seus poderes sancionatórios não decorre da informação conhecida atualmente. Eu quero dizer que nós não compreendemos esta resposta. Não compreendemos, a gente compreendeu o que está lá escrito. Nós não compreendemos é que a informação não permita fazer nada face àquilo que é conhecido publicamente e àquilo que as livrarias têm vindo a alertar, a denunciar e a queixar-se do que está a acontecer. Numa situação mais ou menos parecida, temos a VASP e as tabacarias e papelarias. A VASP, como sabemos, é aquela empresa de distribuição de jornais, nomeadamente, que tem como acionistas o grupo Cofina, Global Média, o grupo Bell, ou seja, há aqui naturalmente uma presença forte destes grupos económicos da comunicação social nesta agência, nesta empresa de distribuição, que era propriedade do Grupo Impresa. Ora bem, nós verificamos que a imposição, lá está, mais uma vez, unilateral do pagamento de uma taxa às tabacarias e papelarias para esse serviço e esse negócio que prestam diariamente, levanta de facto problemas e configura, mais uma vez, uma situação de abuso de dependência económica e de posição dominante. E eu gostava de ouvir, da parte da Autoridade da Concorrência, qual é a avaliação que faz nesta matéria. Há aqui um conjunto de outras questões que eu deixarei para a segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores e Srs. Deputados, nós vamos terminar com a intervenção da Dra. Margarida Matos Rosa, a primeira ronda, porque não tenho mais inscrições de nenhum grupo parlamentar. Pelo que eu pedia que, durante a intervenção da Dra. Margarida, me fizessem chegar as inscrições para a segunda ronda, se as houver. Quer dizer, se as houver, não, já há, porque o Sr. Deputado Bruno Dias já se inscreveu. Pelo que darei a palavra, desde já, à Sra. Dra. Margarida Matos Rosa e tomarei nota das inscrições para essa mesma segunda ronda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado
Bruno Dias. Vou começar por responder às suas questões relativamente quer à Porto Editora, quer à VASP. Relativamente à questão da Porto Editora, de facto a autoridade concluiu que face à exposição recebida não havia indícios suficientes das práticas restritivas de concorrência que nos permitem agir, isto é, necessitamos de indícios, outros indícios, possivelmente mais fortes para se poder abrir uma investigação, neste caso como em todos. No entanto, se for útil, verei de que maneira é que podemos fazer chegar aquilo que é um exemplo de disposição suficientemente forte, com indícios suficientemente fortes para que se possa investigar e poder ajudar dessa maneira. Depois, relativamente à VASP, é importante dizer que a autoridade tem estado a analisar desde maio de 2021, de maio deste ano, quando recebemos cerca de uma dezena de disposições também relativamente ao comportamento da empresa. Temos reunido com alguns agentes económicos sobre a matéria. Dizer também que a autoridade dirigiu no final de junho um pedido exaustivo de elementos à VASP, cujo prazo de resposta ainda decorre, e depois, apenas na posse de todos estes elementos de facto e de direito passíveis de serem reunidos nesta fase, é que poderemos estar em condições de ajuizar sobre as práticas que nos foram comunicadas. Isto relativamente à questão VASP. Relativamente ainda à questão da energia, o Sr. Deputado falou aqui de algumas limitações da chamada liberalização e que pode não estar a ocorrer perfeitamente. Acho que é importante voltar a referir aquilo que têm sido as recomendações da autoridade e que permitem uma maior diferenciação de preços, ou que podem levar a uma maior diferenciação de preços e que foram reiteradas, tal como já aqui disse, pela Agência Internacional da Energia, que voltou a dizer que devem ser implementadas estas recomendações da autoridade logo que possível. Isto é um relatório muito recente deste ano, dá cerca, salvo erro, de um mês ou dois. Posso também referir que, tal como também já disse, que havia riscos relacionados, ou há riscos que nos compete, para os quais nos compete alertar, relacionados com fixação de preços. Já os referi, não os vou repetir, mas há riscos, caso ele seja muito alto, caso seja muito baixo, e para este setor, como em todos. Aliás, ainda na área da contratação pública, quando a própria, fazendo um paralelo, quando a própria entidade adjudicante diz qual é o preço base, no fundo é um preço máximo, pode estar a funcionar como ponto focal e todas as propostas se podem dirigir, mesmo que de maneira não concertada, para esse preço máximo, podendo, na ausência desse preço máximo, ter feito uma proposta bastante mais baixa. Mas aquela existência do preço pode acarretar riscos e como digo, compete-nos alertar para eles. É importante não deixar cair ou não deixar esquecidas as recomendações da autoridade relativamente a combustíveis líquidos, e que assentavam em vários eixos. Um era a promoção, como já referi, do acesso às infraestruturas logísticas. Recomendámos, como há pouco já disse, assegurar a ligação do oleoduto que liga a refinaria de Sines à CLC, ao Porto de Sines. Era importante precisamente para que facilite as condições de importação aos operadores alternativos, às outras maiores companhias. Há outro eixo também, que é a promoção da concorrência pelo mercado nos postos de abastecimento nas autoestradas, e aqui foram feitas recomendações no passado ao Governo e às entidades adjudicantes de subconcessões de exploração de áreas de serviço nas autoestradas, por exemplo, que
para que a atribuição da subconcessão fosse feita através de um concurso público com ampla divulgação e não por convite direto ou negociação. Foi também recomendado que o prazo contratual da subconcessão fosse reconsiderado, não se considerando adequado, do ponto de vista da autoridade, um prazo de 20 anos para uma área de serviços já em operação. Foi também recomendado que os concursos públicos fossem repensados e, eventualmente, que fosse excluído dos critérios de avaliação de propostas fatores como o número de áreas de serviço a que concorre, e, enfim, uma série de outras considerações neste eixo. Foram também feitas recomendações no eixo da promoção de uma transparência com benefícios para o consumidor e recomendou-se ao Governo o desenvolvimento de ações de publicitação do portal de preços de combustíveis da Direção-Geral da Energia e Geologia, de forma a promover a sua utilização pelos consumidores e potenciando os benefícios associados a uma maior transparência de informação sobre as alternativas disponíveis. E, por fim, um eixo de promoção da análise concorrencial de políticas públicas, tendo em conta a necessidade, ou sugerimos que se ponderasse a necessidade de uma avaliação de disposições legislativas ou regulatórias, tendo em conta os objetivos de política pública, analisando e ponderando o seu impacto concorrencial, de modo a garantir que a legislação é necessária, proporcional e não discriminatória. Isto relativamente às recomendações da autoridade. Sobre os riscos, como já os referi há pouco, posso terminar aqui a minha intervenção. Obrigada. Muito obrigado, doutora Margarida Matos Rosa. Vamos iniciar então a segunda ronda. Recordo que a nossa grelha de tempos prevê 3 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que neste caso a doutora terá o mesmo tempo, utilizado por todos os grupos parlamentares, mas responderá no fim de todas as intervenções. Começa o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Jorge Oliveira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, sobre a intenção do Governo em limitar as margens das gasolineiras, eu coloquei um conjunto de questões que a Sra. Presidente não respondeu no imediato por manifesta falta de tempo, mas que acabou por ir respondendo nas intervenções que tiveram lugar subsequentemente à minha. Bom, eu diria que destas declarações e dessas respostas que foi oferecendo ao longo desta nossa manhã, eu diria que o Governo, portanto, não apresentou qualquer queixa junto da Autoridade da Concorrência sobre especulação de preços neste domínio. Eu permito-me concluir que não faz sentido regressar ao princípio do século em matéria de controle de preços, que nós estamos a concretizar-se a intenção do Governo de intervir nesta área por via de decreto-lei a introduzir distorções do mercado. Também não faz qualquer sentido recuar na liberalização do mercado de combustíveis, que, reafirmo, gerou um conjunto de benefícios para os consumidores que só o PCP contesta. E diria que uma intervenção administrativa no mercado, que é hoje livre, traz, como aqui a Sra. Presidente referiu, traz riscos ao mercado. E que há outras soluções, nomeadamente aquelas que resultam de um conjunto de recomendações que a Autoridade da Concorrência formulou ao longo do tempo. E a pergunta que eu tinha por colocar é, dentro desse conjunto vasto de recomendações que aqui teve o cuidado de identificar, qual foi o resultado prático, qual foi a sua aceitação, qual foi a sua materialização por parte das entidades dele destinatárias. Uma segunda pergunta tem a ver com o estudo da Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, para a ENSE, aquele estudo através do qual o Governo se sustenta e se fundamenta e se socorre para anunciar ao país que irá intervir administrativamente na formação dos preços, apresentando brevemente um decreto-lei sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Costa do PS, 3 minutos, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito rapidamente, apenas para 2 ou 3 questões. A primeira das quais também sobre o mercado dos combustíveis, até porque se existe matéria, e pedia à Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência para confirmar isto, se existe matéria que ao longo de muitos anos sucessivos governos têm colocado junto à Autoridade da Concorrência, é mesmo
a matéria dos combustíveis e também existe um conjunto de estudos ao longo da história da Autoridade da Concorrência sobre o mercado de combustíveis, nas suas várias dinâmicas, seja na própria questão do gás, seja na própria questão das infraestruturas, seja na própria questão dos próprios preços nas gasolineiras, das autoestradas. Existe ao longo do período histórico um conjunto de estudos sobre este assunto. Em relação a outro tema que foi colocado, naturalmente não respondeu à questão da CIBS, mas também faria uma pergunta sobre esse assunto, e também sobre a questão, naturalmente ainda, novamente, da contratação pública. Agradecemos muito as notas que foram colocadas e se a nova legislação vai no bom caminho, não vai no bom caminho, ou se também esta altura em que temos um grande fluxo financeiro devido ao Plano de Recuperação e Resiliência, ao novo quadro comunitário de apoio, ao remanescente de Portugal 2020, também não é um período em que a Autoridade da Concorrência também terá que ter uma atenção especial. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Pires, do BE, vai fazer novamente a intervenção pela plataforma, faz favor. Sr. Presidente, eu disse que não iria intervir. Peço desculpa, percebi o contrário. Muito obrigado pelo esclarecimento. Assim sendo, o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as informações da Sra. Representante da ADC. Ora, olhando para as questões que já referiu do acompanhamento a estas situações que nós designamos como potenciais processos por abuso de dependência económica, eu gostava, e aliás cruzando até com o tema da energia, eu gostava de perguntar se existem processos em curso no setor da energia, não só de abuso de dependência económica, seja do que for, não é? Seja de qual for as práticas anticoncorrenciais na área da energia, e gostava de perguntar qual foi o resultado depois de finalizados os processos em relação à EDP e ao cartel da banca. Ora, tendo em conta todas estas questões, também queria perguntar quantos processos, agora sim em concreto por abuso de dependência económica, foram desencadeados pela autoridade nos últimos anos, no último ano e nos últimos anos, se esse número existe. Parece-nos que são muito poucos, muito próximo do zero, ou até possivelmente zero. Eu queria perguntar se não existem indícios, se sempre aquilo que acontece é haver referências a situações que depois não têm indícios suficientemente fortes para investigação e para procedimento, se há aqui alguma necessidade de clarificar até os próprios conceitos em relação aos indícios e às investigações. Gostava de perguntar ainda sobre os processos no âmbito das práticas restritivas da concorrência. A Sra. Presidente mencionou isso também já ao início. Eu gostava de pedir alguma informação mais sobre essa questão das práticas restritivas da concorrência e práticas individuais, bem entendido. Quanto à grande distribuição, face a tudo o que está assinalado na apresentação e a tudo o que se sabe de um passado de má memória, quase que perguntamos se alguém ainda considera que há emenda possível neste oligopólio, porque a prevaricação grave, reiterada, sistemática e contumaz, isto não tem a ver só com os casos isolados, tem a ver com a configuração de uma prática constante ao longo do tempo. Gostava ainda... Quanto tempo tem, Sr. Presidente? 3 minutos, Sr. Deputado, e já tem tolerância que eu liguei o cronómetro um bocadinho mais tarde. Vou terminar com a seguinte questão. De quando em vez vale mesmo a pena voltar àquele autor francês que é o Henri Dominique Lacordaire, que dizia que entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, e entre o senhor e o servo, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. Há um conjunto de propostas da ADC, que nós já conhecemos da OCDE, que têm a ver com, não são questões de propostas ou contributos legislativos ou regulatórios,
não está em causa supervisão, não está em causa matéria regulatória, não está em causa questões legislativas, está em causa opções políticas. E aquilo que, no âmbito de uma proposta de implementação de estratégia de recuperação económica, aquilo que a Autoridade da Concorrência nos apresenta e apresenta ao país é um programa político de liberalização e privatizações no setor dos transportes, relativamente ao qual nós não conseguimos descortinar o processo de construção das ideias e de apresentação das ideias. Ou seja, quem é que na Autoridade da Concorrência descobriu que era importante privatizar o setor dos reboques no âmbito do setor portuário? Ou seja, como é que se chega à conclusão que, independentemente da história e do papel da CP no nosso país, deve haver um processo concorrencial para o contrato de serviço público, ou que as escolas de condução devem deixar de ter restrições geográficas? A gente já teve debate destes, mas era no plano político mesmo, em que havia um partido, ou havia o partido do governo, que apresentava à Assembleia da República: vamos acabar com as restrições geográficas nas escolas de condução. Deputado, para terminar, e depois a gente não concordava, outros concordavam, as leis são aprovadas, e, portanto, eu queria também não deixasse de abordar esta questão do processo de debate político que leva à apresentação de propostas e opções políticas, em alguns casos por importação muito clara. É como foi no tempo da Troika, a OCDE manda e isto aparece com o timbre da ADC, mas gostávamos de perceber melhor em que matéria é que há aqui, digamos, o âmbito de participação até pública em termos desta elaboração de propostas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Doutora Margarida Matos Rosa tem 9 minutos, de acordo com a nossa grelha de tempos. Como é um bocadinho mais de tempo do que aquele que teve antes, eu sugeria, se assim entender, uma vez que já me demonstrou essa preocupação, de poder, eventualmente, aproveitar esse tempo também para responder a alguma questão que tenha ainda ficado por responder. Também, tal como dei às senhoras e aos senhores Estados, também lhe darei alguma tolerância para esta intervenção final nesta segunda ronda. E pedia às senhoras e aos senhores Estados, se houver inscrições para a terceira ronda, onde caberão 2 minutos a cada senhor ou cada senhor deputado inscritos, que me fizessem chegar essas inscrições durante esta intervenção da senhora Presidente da ADC. Sra. Doutora, faz favor. Eu até agora não tenho inscrições, pelo que os grupos parlamentares me estão a fazer sinal. Pelos sinais dos grupos parlamentares, doutora, diria então que será mesmo a última intervenção, porque não parece haver inscrições para a terceira ronda. Certo, exatamente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu espero ser exaustivo, então, nas respostas a todas as questões. A tentação é sempre começar pelos últimos, são as questões mais frescas. Vou então fazê-lo. Relativamente às recomendações, eu tenho a dizer que as recomendações que a Autoridade da Concorrência fez, quer na área das profissões liberais, quer, enfim, das profissões autorreguladas, quer na área dos transportes, obviamente não é um programa político, tem a ver com recomendações que fazemos para tentar desonerar a economia e desonerá-la poupando custos a todos, às empresas que trabalham ou que desempenham a sua atividade nesse setor e os seus serviços nesse setor, mas depois também ao custo para os consumidores finais, e é nesse sentido que fazemos recomendações. Depois é importante dizer que também ouvimos durante todo este processo que culminou com as recomendações ao fim de 1 ano e meio de auscultação, fomos sempre reunindo, quer a autoridade, quer a própria OCDE, fomos sempre reunindo com todas as áreas visadas por eventuais recomendações. Na altura ainda não sabíamos quantas e se teríamos recomendações, mas foram discussões que fomos tendo, muitas que fomos tendo com as áreas da administração pública
relevantes e também com reguladores, e não só, também no caso das profissões liberais, com as ordens e também com grupos de consumidores que pudessem beneficiar de recomendações para os ouvirmos. Portanto, foi um exercício que está documentado, muito participado. E tivemos em conta todos os contributos que recebemos. Isto por um lado. Relativamente a processos em curso na área da energia, não temos neste momento processos abertos, o que não quer dizer que não venhamos a ter. Vou recordar que sancionámos a EDP Produção em 2019, sancionámos a EDP e a SONAI em 2017 na área de energia. E eu diria que toda a atuação da Autoridade da Concorrência nesta área de práticas restritivas da concorrência é importante, sempre e quando haja prova para atuarmos, porque é a nossa atuação que torna estas práticas restritivas menos prováveis. Temos que ser dissuasores, e para ser dissuasores temos que atuar quando temos, de facto, indícios fortes e prova suficiente para sancionar as empresas que não cumpram com a lei da concorrência. Esse tem sido o nosso foco, aliás. De há uns anos para cá temos tido um foco muito forte na investigação, na detecção, na sanção das práticas que detectamos e que provamos existir. Relativamente a questões de contratação pública, e que recebi do Sr. Deputado Costa, era importante dizer que, eu vou só recuperar aqui as minhas notas, que fizemos de facto vários comentários relativamente às medidas adotadas mais recentemente. Não penso que as recomendações tenham sido tidas em conta, mas de facto é importante ter em conta o momento que vivemos, que vivemos sobretudo no ano passado e que requeria alguma urgência. É importante sempre a Autoridade da Concorrência sinalizar os riscos dessa atuação, que deve ser, em momentos de urgência, deve ser tão limitada quanto possível para não distorcer condições de concorrência no mercado e para não acarretar riscos de longo prazo para os mercados e para os consumidores, que é o que, no fundo, acaba por ser importante. Depois, relativamente a questões relacionadas com a área financeira, e juntando dois comentários, quer do Sr. Deputado Hugo Costa, ou perguntas, quer do Sr. Deputado Bruno Costa, quer do Sr. Deputado Bruno Dias, mais uma vez, a atuação da Autoridade da Concorrência deve ser forte e justa, de maneira a dissuadir novos comportamentos relativamente a práticas restritivas da concorrência, e nesse sentido acreditamos que a nossa atuação na área financeira alertou e dissuadiu pelo menos alguns operadores de voltarem a incorrer nesses riscos enquanto se lembrarem, mas é importante que a nossa vigilância seja contínua para que não volte a acontecer. E é esse o nosso compromisso, é esse o nosso foco, inclusive nas prioridades. É importante também dizer que, relativamente à área dos pagamentos, fizemos já várias iniciativas, uma em 2018, outra em 2020. A de 2020 incluiu um inquérito bastante extenso à área de serviços de pagamentos e sobretudo, incidindo na área de serviços de pagamentos com inovação, chamemos-lhe assim, de modo a poder beneficiar os consumidores. Foram dirigidos pedidos a 139 empresas ativas nesta área, algumas delas não ativas em Portugal, mas quisemos perceber precisamente porquê que não estavam ativas em Portugal, se era meramente uma questão de dimensão de mercado ou de prioridades, ou se haveria outros fatores. Deste questionário foram tiradas algumas recomendações que eu gostaria de voltar a referir.
A autoridade reiterou a importância da implementação de medidas que promovam a concorrência e a inovação, de modo a poder proporcionar um melhor preço ou melhor qualidade e variedade aos vários consumidores, nomeadamente assegurar um acesso efetivo das empresas mais inovadoras ou não incumbentes ao chamado SICOI, o Sistema de Compensação, que neste momento não está a dar acesso direto e não existe acesso direto regulado a este tipo de empresas. Reiteramos também a importância de assegurar a ausência de obstáculos no acesso a dados bancários e reiteramos a importância de acelerar plenamente a existência de sandboxes regulatórias que promovam a inovação e que tenham requisitos proporcionais à atividade de que estamos a falar e que é uma atividade incipiente. E, por último, promovemos a neutralidade tecnológica do Estado na contratação pública, de modo a que os novos entrantes possam também ter a oportunidade de se desenvolverem. Voltando a outras questões, e agora sim as questões do Sr. Deputado Jorge Oliveira, gostaria de referir que a autoridade recebeu na sexta-feira um estudo da ENSE sobre as margens no setor. Estamos a analisar o estudo. O estudo parece concluir que a margem sobre a gasolina em junho de 2020 em Portugal era superior à margem média praticada em 2019, era superior em 36%, já para o gasóleo a diferença situa-se nos 5%. O estudo refere ainda, daquilo que já podemos apurar, que as margens dos comercializadores atingiram em 2020 períodos máximos do período em análise, e que os preços máximos de venda ao público... Desculpe. Desculpe, está bem. Bom, mas em todo caso, face à informação disponível, e se eu ainda tiver uns minutos, muito bem. Face à informação disponível, temos os seguintes comentários. Que a análise da ENSE se centra numa amostra de 2 anos e meio, que vai de 1 de janeiro de 2019 até ao final do mês de junho de 2021, que apesar de tudo é um período onde se registram momentos atípicos para o setor e para a economia como um todo. Dizer também que as margens mais elevadas registadas pela ENSE coincidem temporalmente com os momentos de mínimos do Brent, mínimos desde 2005, e quedas do consumo de 50% em resultado das primeiras medidas de confinamento. É importante também referir, já que a própria Autoridade da Concorrência desenvolveu uma análise em 2018, que já se notava que o aumento das margens brutas em 2015, o que ocorreu em 2015, ocorreu a par de uma queda acentuada da cotação internacional de referência e que terá sido passada de forma mais lenta nos preços de venda ao público, permitindo um aumento das margens no curto prazo. E por isso aqui é importante, do ponto de vista da Autoridade da Concorrência, referir que a análise temporal alargada é importante para não nos cingirmos a momentos que possam ser atípicos e relativamente curtos para uma análise completa do comportamento dos operadores. Esta assimetria de que falámos, que leva a que os preços se ajustem mais lentamente na descida e mais rapidamente na subida, é uma assimetria que se verifica em praticamente todos os países e que tem desencadeado análises de várias entidades, autoridades da concorrência. Este ajustamento assimétrico pode ter contribuído para um aumento das margens quando ocorreu a redução marcada do preço do Brent de que falámos no caso de 2020. De acordo com os dados da Comissão Europeia, a evolução dos preços em Portugal parece ter acompanhado a registada noutros países da União Europeia, como também tenho aqui uns gráficos que posso mostrar se for necessário, mas são dados da Direção-Geral de Energia, da Comissão Europeia. Já falámos aqui da carga fiscal, não vou repetir.
E relativamente ao ajustamento assimétrico, dizer que gostaríamos de reiterar as medidas recomendadas pela autoridade, de maneira a facilitar as condições para a importação de combustíveis por parte de operadores alternativos aos principais operadores, o que pode trazer maior pressão concorrencial. Não sei se nesta fase é necessário acrescentar mais alguma coisa. Posso... O Sr. Deputado, excepcionalmente, quer especificar melhor o que é que... A segunda pergunta que tinha colocado à Sra. Presidente está relacionada com o que acabei de referir, ou seja, qual tinha sido, na prática, a materialização... Deputado, eu não sei se alguém percebe o que está a dizer, eu pessoalmente não consigo perceber. Muito bem. Estava eu a dizer que a segunda pergunta que tinha deixado à Sra. Presidente prende-se com o que acabou agora de referir, ou seja, qual era a materialização prática das recomendações que fez neste domínio, qual foi a sua aceitação por parte dos destinatários. Doutora, se sinteticamente quiser especificar, ainda lhe dou mais alguns segundos, mas para terminarmos. Muito bem, posso dizer que, como também já referi há pouco, a própria autoridade, Agência Internacional da Energia reiterou a necessidade de implementar as recomendações da Autoridade da Concorrência feitas já no passado. É um relatório de 2021 e que diz que, traduzindo livremente, que é necessário assegurar que os remédios ou as medidas identificadas pela Autoridade da Concorrência Portuguesa para os combustíveis rodoviários e para o mercado do LPG ou do GPL devem ser implementadas efetivamente e sem demoras desnecessárias. Estou a citar. Muito obrigado, doutora Margarida Matos Rosa. Senhores Deputados, damos como terminada esta audição. Recordo que vamos ter que fazer uma reunião já de seguida, pelo assunto pendente do processo legislativo que temos em mãos. Sra. Doutora, agradeço muito os esclarecimentos que nos trouxe, a si e à sua equipa. Desejo naturalmente, em nome de todos nós, um bom trabalho. Muito obrigado.